É uma satisfação muito grande poder estar aqui, irmãos. Eu quero começar mostrando um vídeo do nosso trabalho. Sofremos muito durante a pandemia. As igrejas ficaram fechadas até recentemente na África e na Índia. Tivemos que circular, nós fomos proibidos de sair de casa, eu e minha esposa. O governo colocou o exército na rua, pessoas foram presas, foram levadas para... transformaram os estádios na África do Sul em campo de concentração. Foi um tempo de terror, não foi bem como aqui no Brasil, não. Mas Deus nos permitiu sobreviver e o trabalho de Deus não parou. Foi difícil, aprendemos muitas lições e eu creio que isso é fundamental. E vocês vão ver um pouquinho disso tudo que nós estamos fazendo agora. Estamos hoje com mais de 1.100 igrejas na África, mais de 1.100, e mais 100 igrejas na Índia, e o trabalho não para de crescer, irmãos, porque é o efeito multiplicador do Evangelho do Senhor. Ninguém consegue parar a igreja, ninguém consegue deter a igreja. Ainda temos muitas áreas que não têm energia elétrica, os cultos são feitos com lampiões, mas estamos indo, construindo templos, terminamos um templo no Malau, estamos terminando mais 2 agora. Para que vocês possam ter uma ideia do alcance do trabalho nesses últimos anos. Aí você vê, nós trouxemos pastores do Malawi, foram 3 turmas que colocamos na escola bíblica, receberam um enxoval completo, pastas, bíblias, material de higiene pessoal, e, no final, a graduação festiva. Isso aqui é o exemplo de uma das aulas que nós tivemos. E esse trabalho gerou, naturalmente, o crescimento da obra. E foi necessário começar a construir templos. O Malawi não tinha nenhum templo de alvenaria. Esse templo ali em Dameira já está pronto. É do pastor Domingos Muliwa. E esse templo se tornou um referencial ali. Em função desse templo, 2 outros templos também estão sendo construídos agora. Você vê cadeiras aí, bancos. Agora, as igrejas tradicionais, eles cobrem com capim, mas antes põem um plástico. E nos pedem sempre esse plástico. Você vê, isso é um templo todo de lata aí, outros são um templo de palha, outros são feitos de caniço, outros feitos de barro, né? Então, no caso aqui do pastor Steven 50, o templo dele, esse templo aqui não vai ser mais usado, eles já queimaram 12.000 tijolos, e eu já mandei para lá uma parte do cimento, foi feito, portanto, o alicerce, e já estão com as paredes sendo construídas. Isso dá um grande impulso ao trabalho de Deus, porque as pessoas veem que há investimento externo na obra. Eles dizem para nós que o maior evangelismo que a gente pode fazer é justamente investir na vida deles nesses detalhes, né? O cimento, por exemplo, ali no Malawi hoje, custa entre 80 a 85 reais um saco. Muito caro. Mas, em compensação, os outros materiais, eles são basicamente fruto de trabalho. A pastora Esther Data, que você vê aí, ela saiu um pouco na frente, não é? E o templo dela, eu já mandei recurso na semana passada, pelo menos alguma coisa perto de uns 4.000 reais, para comprar madeira e chapas, para poder cobrir o templo. Como não temos nenhum grande galpão ou um templo maior, ainda os trabalhos estão sendo realizados, trabalhos maiores, por exemplo, como conferências, estão sendo realizados ao ar livre, né? E isso, naturalmente, que tem, por exemplo, o inconveniente se tiver uma chuva, mas isso é natural também.
Se Deus quiser, em novembro, quero voltar à Índia depois de 6 anos, para estar mais uma vez, ver essa escola primária que a gente, com muito sacrifício, mantém. Já estamos com mais de 100 crianças na escola, as 4 creches que mantemos ali, e alguns pastores também que, com muito sacrifício, conseguimos ajudar a que eles sobrevivam. Então, meus irmãos, basicamente, esse é um pequeno resumo para vocês poderem ver, não é? E eu gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia agora. Em Mateus, capítulo 25, tem uma palavra do Senhor para a igreja. Verso 1 a 13. Quero cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo de longe pela internet. Durante a pandemia tivemos que fazer isso, eu e a pastora Nádia fazemos culto bilíngue ali na África do Sul. Até tive que fazer Santa Ceia pela internet, os irmãos se preparavam. Mas não se iludam. Da próxima vez que eles pararem o mundo, eles vão controlar a rede social também. A igreja precisa pensar em criar estratégias para sobreviver à próxima. Ouçam bem isso, tomem nota desse dia, o que eu estou falando a vocês. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram ou cochilaram, todas, e adormeceram, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, anota essa expressão, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois também chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo, disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O silêncio é pertinente. Estamos vivendo, Igreja do Senhor, tempos difíceis. Quando o Senhor me chamou e me transformou, no começo da década de 80, eu tive um período da minha vida que levou mais ou menos 24 meses, em que Deus trouxe muitas revelações, e algumas delas eu coloquei no meu livro. Eu trouxe alguns poucos exemplares hoje, um livro chamado 666, O Grande Golpe, e que eu estou vendo tudo acontecer agora. Mas esse tempo da agora, o tempo que Paulo profetizou na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, um tempo de impiedade, um tempo de heresias, um tempo em que a igreja perderia o seu referencial. Esse tempo em que, no mundo inteiro, o mal é aplaudido e o bem é ignorado. Estamos vivendo agora uma época de inversão de valores. Eu conheço pastores amigos meus, muito queridos, um foi meu discípulo, que ele me chamou porque me respeita, assim: por favor, eu te conheço, cuidado quando você for pregar na minha igreja, senão quando você sair eu vou ser processado. E ele já foi processado, não por minha causa. É uma sociedade 100% humanista, em que valores que nós aprendemos e nós
reverenciamos e nós cultivamos, eles foram colocados de lado, e as minorias estão cada vez mais fortes, mas é o tempo. Esse tempo está perfeitamente definido e profetizado na palavra de Deus. Mas o que nos causa uma dor grande, talvez não a maior delas, é ver, presenciar, perceber que muitos que se dizem cristãos. E o que é cristão? Cristão é suposto ser um seguidor de Cristo. Um cristão não é um título qualquer. O cristão é para ser um seguidor de Cristo. E o que é isso, pastor? Leia os evangelhos, você vai ver o que é ser um seguidor de Cristo. Eu não posso agora, nesse tempo, nem o pastor Toninho, com toda a sua experiência, vai conseguir explicar a você, mas no evangelho você vai conseguir descobrir. Mas o que causa impressão e dor é que cristãos estão abraçando e confessando publicamente. E estão até, vimos agora, eu fiquei surpreso de ver bloco cristão de carnaval na rua, cantores evangélicos aí, saindo no não sei o quê com a Ivete. Bom, cada um vai responder por si. E teve uma pessoa que disse, não, eu fui convidado por pessoas que são referência, e mencionou duas artistas, que eu não vou mencionar também, porque eu não quero que o pastor Toninho seja processado, né? Porque eu saio daqui e vou-me embora, mas a igreja fica aqui. Costumes mundanos que estão sendo absorvidos nos últimos 50, 60 anos pela igreja, lentamente foram sendo absorvidos. Não esqueçam que eu vou falar sobre a parábola das 10 virgens, e que todas dormiram. Todas primeiro cochilaram e depois adormeceram. Todas. Sem exceção de nenhuma. Portanto, isso traça um retrato do que será o povo de Deus quando Jesus voltar. Quem aqui crê que Jesus vai voltar? Quem espera, diga amém. Então você vai, com certeza, gostar desta palavra. Muitas igrejas, irmãos, no mundo inteiro estão usando símbolos pagãos em celebrações cristãs. Muitos estão voltando os seus corações para prazeres desse mundo e colocando riquezas. E quando eu falo riqueza, eu não falo apenas de dinheiro, acima daquilo que é mais importante. Não é de admirar, portanto, que o Senhor Jesus, quando falou sobre isso, ele disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, de muitos esfriará. Esfriará. Eu não sinto a menor alegria em dizer que a igreja, a noiva do Cordeiro, tal como Israel, na altura do Senhor Jesus, se deixaram levar pelo tempo presente e estão adormecidos. A pergunta central, a primeira, que eu quero tentar responder, é por que será que todas as virgens dormiram? Virgem quer dizer pura, pureza, virgindade. Por isso você vê a palavra virgem na Bíblia, fala de pureza. Pureza absoluta. Pureza natural. Então, aqui vemos a Bíblia, o Senhor Jesus aqui é que contou esta parábola, que todas dormiram. E se alguns querem dizer, 5 são Israel, 5 igrejas, Deus só tem um povo, irmãos. Deus não tem 2 povos, Deus só tem um povo, só um. Ele é um Deus único, verdadeiro, santo, poderoso, indivisível. Ele só tem um povo. Mas a verdade é que, como lemos, todas dormiram sem exceção de nenhuma. E certamente que, ao ler isso, eu estava lendo isso hoje, era 3 e pouca da manhã, porque eu peço sempre que o Espírito Santo me acorde na hora que Ele quer
E ele me acorda. Tem hora que me acorda mais cedo do que eu gostaria. E hoje me acordou, era 2 e pouco, eu disse, não, mas está muito cedo, eu vou dormir um pouco. Mas quem disse? A maioria dos intérpretes da Bíblia, graças a Deus, deixando de lado as divergências denominacionais e questões de interpretação e de semântica e radicalismos, eles entendem e aceitam que estas jovens representam a noiva do Cordeiro. Aquilo que é o grande prêmio do Senhor. Aquilo pelo qual Ele deu a sua vida. Esta é certamente uma das grandes profecias, essa parábola acerca do fim dos tempos, e um indicativo de como estará o povo de Deus quando isso acontecer. Primeiro, e tardando o esposo, todas tosquenejaram ou cochilaram e adormeceram. Pedro, quando escreveu a sua segunda carta, ele faz um desabafo muito grande na segunda carta. Vemos ali um Pedro muito mais calmo, embora ele fosse de temperamento explosivo, não é? Assim, mas muito mais assim pausado, e ele solta um desabafo e diz assim, olha, essa gente toda diz assim, Jesus não vem não, que desde que eu me entendo como gente que ouço falar que ele vem e não vejo acontecer nada. Está na carta de Pedro, está na segunda carta. Não assim, mas dessa maneira. O processo foi em 2 etapas distintas. Primeiro, cochilaram. E depois, adormeceram. Dificilmente alguém cochila enquanto trabalha, exceto quando está com excesso de trabalho, não respeita as horas normais, né? Mas geralmente a pessoa, quando tem trabalho, né? E eu sei disso porque eu gosto de trabalhar, falando com o homem também gosta de trabalhar, não sei como é que ele consegue. Ele não para, cada vez que eu venho aqui eu vejo coisas novas. Hoje já tem um azulejo, até peguei um, viu? Vou levar, colocar na geladeira lá de casa também. Certo? Que eu quero ser parte desse milagre. Ele já teve isso, né? Eu sou parte do milagre, já vi. Cada vez que eu venho aqui tem uma coisa nova, e a gente está sempre levando. Mas quem trabalha, enquanto você trabalha, você não tem tempo para cochilar. Então, primeiro sintoma é quando a pessoa decide parar. Se dá ao luxo de parar quando podia estar fazendo algo para Deus. Quando a igreja resolve parar, e Deus já sabendo o risco que isso é, Deus dá umas sacudidas na igreja. Se você observar, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, né, que narra o nascimento da igreja, a sua estruturação, você vai ver que quando a igreja se fechou numa caixinha chamada judaísmo evangélico, e ficou em Jerusalém, Deus mandou uma sacudida, usou o Herodes para sacudir a igreja, eles se espalharam, e aí, lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, o evangelho já se espalhou por todo o mundo. Paulo escreve isso. Não teria se espalhado se a igreja não tivesse sido sacudida. Mas as virgens adormeceram. Elas, primeiramente, cochilaram e depois adormeceram. A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 13, verso 12, se eu não estou enganado, diz assim, que a esperança demorada enfraquece o coração. Então, aquilo que a pessoa espera há muito tempo e parece que não vê sinal de acontecer, vai perdendo assim, aquela força. Mas também diz que o desejo chegado é árvore de vida. Como nós vivemos pela palavra, e a palavra é algo que se renova a cada manhã, não perca a esperança, Ele está voltando. Ele está voltando para buscar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, e é interessante como uma igreja tão pequena
foi motivo para Paulo escrever sobre algo tão profundo, que é parte das revelações que ele teve quando foi levado até o terceiro céu, que é o lugar da habitação de Deus. Porque são 3 céus, esse céu primeiro que você vê aqui, a nossa atmosfera, depois o espaço sideral, que é o segundo céu, e o terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita. Você vê, e o lugar onde Deus habita, ele é tão grande que somente a sala do trono que João viu não tem como medir o tamanho dela, porque lá vai caber bilhões e bilhões. Só de anjos são bilhões que tem lá dentro. Na sala do trono. Agora você imagina que tamanho é isso tudo aí, né? Mas Paulo disse assim, ninguém, capítulo 2, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque Paulo começa assim, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, ele dá ali algumas indicações assim, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Então, primeiro sintoma, primeiro sinal de adormecimento é apostasia. E o que será a apostasia? A apostasia é quando, e é um pecado exclusivo da igreja, o mundo não pode apostatar, porque apostatar é deixar os princípios da fé, é abandonar a essência da fé, as bases da fé. E onde estão as bases da nossa fé? Jesus Cristo veio a este mundo, manifestou-se em carne, morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Isso é a base da nossa fé. Paulo disse, se ele não morreu, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, não existe nada para nós. Acabou-se, Paulo disse. Acabou, não tem base para nós. Então, é a base da nossa fé. Então, um dos sintomas evidentes disso é perder o interesse pela igreja, pelas coisas de Deus. Ah, mas eu fui, mas o culto estava chato. Não, você que está precisando ser renovado. Não existe culto chato. Não existe culto. Você veio para adorar a Deus. Se você não adorou a Deus, então você veio fazer o quê na casa de Deus? Você veio mostrar uma roupa nova? Você veio trazer uma oferta? Não. Você veio para adorar o Senhor. Você veio aqui para dizer para Ele, olha, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu só estou aqui porque eu respiro o ar que Tu criaste para mim. Aí não tem culto chato. Não importa se cantou, se não teve cântico bom. Não, você está adorando, você está adorando. E quando você adora, sabe, o mundo muda à tua volta. Não pare de adorar. Sabe por quê que você precisa aprender a adorar? Porque lá no céu só tem adoração. Tanto Ezequiel, tanto Jeremias, tanto Daniel, tanto Isaías viram que diante do trono a adoração é contínua. Santo, santo, santo. E santo, santo, santo. Não para. E santo, santo, santo. Adorando a Ele. Então você vem aqui para adorar. Continue a ser um adorador. Adorador não cochila. Adorador não adormece. Adorador está sempre avivado. Porque Ele está fazendo aquilo para o que Deus chamou. Fomos chamados para sermos adoradores dEle. E o que é pior, alguns, para justificar o seu adormecimento, eles não só deixam de trabalhar, como se tornam críticos da igreja. Não tem nenhuma igreja para eles que sirva. Ele já passou por 3, 4, 5, 6, sempre. Sabe por quê? Porque ele não foi para servir a Deus, ele foi para ser servido por Deus. É o tipo do cristão que está sempre querendo que o pastor segure a mamadeira para ele ficar sempre mamando. Ele só quer leitinho, ele só quer ser servido. Não. O Senhor disse que Ele veio para servir e não para ser servido. E nós somos seguidores dele. Comece a ser um servo. Segundo ponto, primeiro adorador, segundo servo. Se você
puser na tua cabeça hoje, dia 5 de março de 2023, Pai, eu quero ser um servo, eu quero poder servir, Senhor, com a minha presença, Senhor, com a minha adoração, Senhor, com os meus dízimos, com as minhas ofertas, Senhor, eu quero servir testemunhando de alguma forma daquilo que Tu és. Você tem que buscar servir de alguma maneira. Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele disse para nós aprendermos com Ele. E outros, uma grande parte, na verdade, não consegue ver a igreja como ela é realmente, e aí se deixam influenciar pelo mundo. Apatia é sintoma de acomodação e de, logo em seguida, perda de interesse, e se a pessoa vai cochilar. Na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, quando o Senhor mandou que João escrevesse cartas aos pastores das igrejas, é bom você ter em mente isso. As cartas não foram escritas para a igreja. A carta começa ao anjo da igreja. Sabe quem é o anjo da igreja aqui? Esse cidadão que está bem aqui, ó. Ao anjo, veja lá. Ao anjo da igreja. E ao anjo da igreja, no capítulo 2, versos 4 e 5, o Senhor diz assim, tenho, porém, e essa foi uma das igrejas que o Senhor deu boas referências dela. Tenho, porém, contra ti, a igreja de Éfeso, e curiosamente, quem escreveu o livro de Apocalipse, quando sai de Pátimos, já com quase 85 anos, foi ser pastor lá nessa igreja. João pastoreou Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E sabe qual é o primeiro amor? O primeiro amor é interesse pelas almas. O primeiro amor é interesse em cultuar o Senhor. O primeiro amor é ter alegria de estar na presença do Senhor. Você não pode perder isso. E ele diz, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te. Quando foi que começou? Quando foi que esse desinteresse começou? Quando é que essa apatia começou na tua vida? O que você se permitiu para que isso acontecesse na tua vida? Saiba, Deus diz para você, a culpa não é da igreja, a culpa não é da liturgia do culto, a culpa é que você perdeu o teu primeiro amor. E o nosso primeiro amor, e é o mais importante de todos, você está aqui não porque você quer ir para o céu, você está aqui porque você ama ao Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele é. Eu estou na igreja, pastor, porque eu não quero ir para o inferno. Isso não é uma boa razão para estar na igreja. Que o diabo pode te apresentar uma outra coisa e você vai se enganar. Você tem que estar aqui porque você ama Jesus. Porque você ama Jesus. Quem está na igreja porque ama o Senhor, não sai dela. Agora, quem está aqui por alguma outra razão, já vai se decepcionar. Todos concordam, eu creio, que nunca, em toda a história da humanidade, sem querer parodiar um cidadão que gosta muito de falar, nunca antes na história desse país, né? A expressão, o mundo jaz no maligno, pode ser tão bem aplicada como nos nossos dias. O mundo jaz no maligno. Tudo que você antes via que era defeituoso, que não era bom, que não era de boa fama, hoje está sendo aplaudido, né? Nas redes sociais, na imprensa, enfim, tudo que antes era podre, hoje está cheirando bem. Mas há uma diferença, porque a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Não podemos perder essa característica nossa. O mundo jaz no maligno, é verdade. A humanidade se corrompeu de tal forma que isso é visível em todos os segmentos. E isso está influenciando negativamente a igreja. Os valores bíblicos estão sendo substituídos por valores humanos. E isso está fazendo mal à igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é imutável. E se você quiser saber como isso é forte,
Na Torá, que são os 5 primeiros livros, está escrito isso, e João, no Apocalipse, bem no final, repete que quem mudar uma vírgula ou uma letra, perderá a sua salvação, perderá o seu galardão. E quem mudar uma palavra, o sentido de uma palavra, não entrará no reino do céu. Portanto, ela é imutável. Sabe por que ela é imutável? Porque aquele que a falou disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele disse: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E ele disse assim, sabe o que ele disse assim? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual é a palavra de Deus para nós hoje? Persevera. Não desiste. Não te deixa abater. As lutas vão vir sempre, mas você foi chamado para ser vencedor. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. O que é que ele quer dizer com isso? Se ele venceu e ele foi lá para o Pai, ele vai estar lá segurando para que nós possamos vencer também. Há uma teoria, pastor Toninho, que chama a teoria dos 50%. Eu acho isso uma teoria perigosa. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, e um será tomado e outro deixado. 2 estarão juntas moendo. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem isso. 2 estarão juntas moendo, e uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado. Isso fala naturalmente, isso é uma referência aos diferentes fusos horários do mundo, né? Tem horas que pessoas estão dormindo. Por exemplo, agora, nós estamos aqui, só que 9 horas da manhã, a Austrália já é noite, né? O Japão agora é 9 da noite, a Austrália já são 11 da noite, e daqui a pouco já vai ser segunda-feira para eles. Então, isso é por causa disso aí. Mas é apenas para que você saiba, primeiro, que a salvação é individual. Que o fato de dormir junto, trabalhar junto, não garante a salvação de ninguém. A salvação ela é individual. São 10 virgens, 5 encontram o noivo e 5 não, 50%. São 2 pessoas na cama, uma é levada e outra deixada, 50%. São 2 pessoas que estão trabalhando naquele trabalho antigo que era de moer, né, com a pedra. Uma levada, outra deixada, 50%. São 2 pessoas no campo, uma levada, outra deixada, 50%. Todas as vezes que Jesus falou de arrebatamento, ele deu a entender que apenas 50% da igreja, porque fala de virgens, separado, puros. Se fôssemos tratar aqui quando eu lidava com pecuária, né, tinha o PO, que era puro de origem. O cristão, ele tem uma origem pura. Ele nasceu de novo através do poder do sangue de Jesus e da restauração que só o Espírito Santo faz. Então, você nasce puro, é puro de origem. Então, realmente, isso é espantoso, mas não quero que você me entenda de forma errada. Mas o que estamos vendo na nossa igreja hoje em dia é algo semelhante. Um pastor me disse assim: a igreja não tem mais membresia, tem nômades, pessoas que vêm e vão. Elas estão aqui hoje, amanhã estão ali, depois da manhã estão acolá. Isso é perigoso. Os escândalos aumentam. Não se deixe abater por isso. Isso é parte do processo de refinamento da igreja. O Senhor disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Você podia estar agora na tua casa, mas você teve para chegar aqui às 8, você teve que sair da cama às 6 ou 6:30 da manhã, se cuidar, para chegar aqui às 8. Ainda, a graça de Deus que hoje inaugurou mais um estacionamento, ficou um pouco mais fácil, né? Certo? Mas antes, eu não sei onde você ia parar teu carro. E aí chegava mais cedo ainda. É como a história do maná, né? O maná começava a cair, e quem saía mais cedo, aí, com a sua cestinha, eu acho que apanhava o maná caindo ainda. Depois tinha aquele pessoal que acordava mais tarde, já pegava o maná no chão com um pouquinho de terra.
Era areia do deserto. E os que acordavam mais tarde, o maná já tinha derretido. Esses aí perderam o maná. Não perca o maná, viu? Continue a sair cedo. Tenha prazer de estar na casa do Senhor. Deus, sabe quem fica mais feliz quando você chega aqui cedo? Aquele que é digno de receber honra, glória e adoração. Aleluia. A igreja, a cada dia, e isso eu percebi numa viagem que eu fiz ao estado do Paraná, conversei com um pastor, ele se intitulou assim para mim, pastor, eu sou pastor de desigrejados. Aí ficou uma coisa na minha cabeça, como é possível? Se é desigrejado, não vai na igreja. Se não é igreja, como é que tem pastor? Mas agora está um grupo de cristãos que se chama de desigrejados. Eu não sei como isso é possível, né? Mas já existe. Aí eles fazem o que querem da sua vida. Você não sabe, você que está me ouvindo à distância ou aqui dentro, se você se considera um desigrejado, você já está dormindo e não sabe, você não se apercebeu. Porque a igreja é comunhão no corpo de Cristo. A igreja é comunhão. Se você não tem prazer de estar na igreja, você perdeu a essência da comunhão no corpo de Cristo. Comunhão não é só vir aqui domingo que vem e participar da Santa Ceia, não, Senhor. A igreja é comunhão. Se você vê lá em Atos, diz que eles tinham prazer de estar uns com os outros. Não era preciso pedir nada. Eles partilhavam, eles sentiam. Sabe, você precisa sentir as necessidades da igreja. Eu estive visitando um pastor, jovem pastor, lá em Brasília, agora este ano, e ele me levou na igreja, ele passou lá conosco, lá na África, uns poucos dias, me levou lá, e ele fez, pastor Toninho, uma reforma geral no templo. Eu disse, como foi isso, Tiago? Ele disse, pastor, veio à mente o projeto, eu disse, Senhor, eu quero um sinal, mas eu quero um sinal de fora, de que isso é do Senhor. Vamos dizer um negócio que ia custar, tipo assim, eu não gosto muito de mencionar valores, mas assim, 800 mil reais, um valor aleatório. Ele disse, eu estava ali na minha sala, o telefone tocou, e alguém disse assim, olha, pastor Tiago, eu não sou crente, não gosto de igreja, mas esta noite, Deus falou comigo, e disse para eu ir aí com o senhor, para eu dar 200 mil reais para a igreja hoje. Ele disse, quem é você? Ele disse, não, o senhor não me conhece, eu vou aí. E aí, Tiago? Ele veio aqui, certo? Ele fez na minha frente a transferência de 200 mil reais para a igreja. Então, se Deus pega alguém que está lá no mundo, que diz que não gosta dele, e fala, e diz para vir trazer aqui, porque aqui é a igreja, como é que você quer ser desigrejado? Como é que você explica? Você está dizendo igual Caim, como o Senhor veio falar que eu estou em pecado, eu vou me afastar de ti e vou à minha vida. E sabe, nenhum caimita vai entrar no céu, só vai entrar no céu quem for lavado e resgatado pelo poder do sangue de Jesus e aceita o senhorio de Cristo na sua vida. É esses que vão entrar no céu. No céu não vai entrar assembleano, nem batista, nem presbiteriano, nem adventista, nem católico, nem nenhuma. No céu vai entrar quem foi lavado pelo sangue de Jesus, porque lá no céu não vai ter carteira de membro de nenhuma igreja. Lá no céu a Bíblia diz que quando você chegar lá, você vai receber um aperto de mão do Senhor Jesus. Ele diz, e lá vai ter uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca um novo nome. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia. E esse novo nome só aquele que te deu a pedra, e você é que vai poder ver e saber qual é o teu novo nome, que está lá na glória registrado. Não vai ser Eliel, não vai ser Antônio Carlos Stefano, né? Que é um nome bonito, por acaso, né? Mas não vai ser esse, não, viu? Sabe por quê? Não vai ter resquício dessa igreja terrena, vai ser a igreja celeste eterna, e lá já tem uma membresia feita, já tem um livro lá escrito, chamado Livro da Vida do Cordeiro, no qual o nosso nome está lá, porque o nosso destino é um trono no céu.
É para lá que estamos indo. Como é que está meu tempo? Ainda bem que o relógio está longe. Oh, Senhor, aquele relógio não gosta de nós. Mas eu ainda tenho tempo, graças a Deus. Todos, sem exceção. Então, o que eu vejo é que, vocês ouviram falar agora desse avivamento de Ashburn, né? E já tem gente noticiando com alegria que o avivamento acabou. O avivamento não acaba. O que essa gente está falando não sabe é o seguinte: as pessoas que foram ali levaram fogo na alma delas. Ah, levaram. Então, aquilo que era uma cidade que incomodou, que mandaram até a Guarda Nacional, esse fogo foi para longe. Isso vai se espalhar, porque avivamento não acaba. Mas aqui vemos que todos, sem exceção, adormeceram. Tem uma triste história, talvez, de rejeição, de injustiça, de acusações. Mas nenhuma dessas histórias vai ser suficiente para explicar. O pior de tudo que eu vejo aqui é que aquelas 5 meninas, elas estavam no mesmo grupo, tiveram o mesmo pastor, o mesmo treinamento, o mesmo discipulado. E 5 delas foram prudentes. Qual foi a prudência? Como não era possível saber quando o noivo viria, elas levaram uma reserva de azeite. A Bíblia diz, levaram azeite nas lâmpadas e também numa vasilha à parte. Levaram uma reserva de azeite. E as outras, também jovens como elas, também virgens, lindas, quem sabe, elas não levaram nada. E sabe, vocês aqui não são mais do tempo da lamparina, né? Vocês não são. Eu ainda sou do tempo da lamparina. A lamparina mesmo, aquela de querosene mesmo, não tinha energia nem nada. Eu estou falando de cidade, fora da roça, falando de cidade mesmo. Não é vela, não. Vela era coisa de rico. Lamparina mesmo, né? Lamparina que usava até gordura de animal, porque lá no Matão não tinha dinheiro para comprar querosene. E se você não tivesse um bom pavio, tanto que se você vê a história do tabernáculo, e eu vi isso agora, eu fiquei admirado de ver os detalhes de Deus, pastora Luz tinha uma tesoura para cortar pavio. Tá no tabernáculo, era um dos instrumentos do tabernáculo, uma tesoura para cortar o pavio, porque o pavio, com o tempo, ele fica meio bruto, não dá luz boa. Então, a tesoura tinha lá. Deus foi tão detalhista, e Deus é tão detalhista com a sua obra, porque Deus não quer que você se perca, que até a tesoura para aparar o pavio, e isso está lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento diz assim, ele não apagará o morrão que fumega, ele quer soprar na tua vida e reacender o fogo. Hoje Ele quer soprar na tua vida e reacender a chama. Você vai sair daqui avivado. Você tem que sair daqui hoje transformado, renovado, reabastecido, sabendo que você não é você é do céu. Você é do Senhor Jesus. Você está indo para lá. Eu não consigo imaginar a aflição do Senhor Jesus quando Ele mencionou essa parábola. Mas aqui eu consigo trazer para você, só para poder encerrar, o que Pedro escreveu na 2ª carta, capítulo 3, versos 3 e 4. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas continuam exatamente como eram antes, nada mudou.
Então, esse tipo de pergunta que cria dúvida pode vir. Mas eu quero levar você, para encerrar essa palavra, você não precisa abrir capítulo 11 de Hebreus, quando diz assim, e todos eles, ali a galeria dos heróis da fé, todos eles não viveram a promessa, mas saudaram de longe. Todos eles, desde Abel até o último deles, diz que saudaram de longe, saudaram a promessa, eles tinham convicção de que aquilo que Deus falou iria acontecer na vida deles. Meus irmãos, as virgens dormiram. Já vimos quais são os sintomas quando alguém adormece. Quando fala mais à meia-noite, por que meia-noite? Porque meia-noite exatamente é o limite de um dia para o outro. Acabou um dia, começa o outro. Vai ser o raiar de um novo dia, só que vai ser um dia eterno. Não vai ser mais um dia de 24 horas, não vai ser um dia mais de 20 milhões de anos, não. Vai ser um dia eterno, à meia-noite. Acabou esse tempo, vai começar um tempo novo. E nesse tempo novo, você precisa estar com a tua lâmpada acesa e com combustível para encontrar o noivo. Vamos estar de pé nesse momento. Eu tenho 2 minutos ainda. Não é muito tempo o Espírito Santo trabalhar, mas eu tenho certeza de que aquilo que o Senhor falou até agora para nós é bastante para nos despertar. Cinco lindas jovens prometidas foram em busca do azeite. Esse azeite que é comprado por aí, sabe? Esse azeite que eu não vou mencionar muita coisa não, porque se eu começar a falar aqui eu não paro mais. Esse azeite do tijolo não sei do que, da rosa não sei das quantas, da vassoura não sei do que. Esse azeite que é vendido aí, esse azeite não dá combustível nenhum. O azeite que permanece é quando você convida o Espírito Santo a estar na tua vida o tempo todo. Espírito Santo, meu companheiro, você dorme com ele, você sonha com ele, você acorda com ele, você toma café com ele, você vai para o trânsito com ele, ele está na tua vida o tempo todo. Esse azeite não acaba. Esse azeite, é a reserva que você precisa. Porque nós não sabemos quando será, nós só sabemos que será. Até os cientistas, eu estive vendo agora, eles traçaram um tal de relógio, não sei do que, eles disseram que falta menos de meia hora para o tempo do mundo acabar. Ora, se um dia para Deus é como 1000 anos, divide 1000 anos por 24, mesmo assim ainda é muito tempo, né? Mas Ele está vindo. Ele está vindo. E o tempo que nós viemos aqui agora nos diz que Ele está voltando. E eu pergunto, que tipo de igreja você é? Você é aquela igreja que está esperando por Ele e que nesse último, porque vai ter uma sacudida, pode não ser um avivamento, vai ter uma sacudida para todos acordarem. E aqueles que acordarem e têm a unção de Deus, eles vão poder preparar a sua lâmpada e a porta vai estar aberta por pouco tempo. A porta da arca ficou aberta 7 dias. Com Noé lá dentro trabalhando. Uns dizem, são 7.000 anos, não sei. Eu não faço esse tipo de conta. O que eu sei é o seguinte, é que a porta da arca ainda está aberta. Nós estamos dentro dela, trabalhando, e o Senhor espera que mais alguém entre também. E tem gente querendo sair dela, isso é uma tristeza. Por isso, eu quero perguntar a você que está aí. Você que entrou aqui hoje com alguma dúvida no teu coração, na tua alma. Você que estava questionando os trabalhos da igreja, os investimentos da igreja, quem sabe os projetos da igreja. Você que de alguma forma não consegue sentir a alegria da salvação. Você que está precisando de uma restauração na tua vida.
Eu não pedi isso ao pastor Toninho, não pedi autorização, não sei se é costume dele, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero convidar você a sair do teu lugar agora e vir aqui à frente para nós orarmos juntos, para Deus renovar a tua vida agora. O Senhor quer renovar você. Deus quer renovar a tua esperança. Deus quer renovar o fogo. Ele quer soprar nesse morrão que fumega e quer reacender esta chama de maneira poderosa agora. Venha aqui, até aqui à frente agora, em busca de algo que você deixou pelo caminho. Você não sabe quando foi, só sabe que ficou pelo caminho. E o Deus que eu sirvo me mandou aqui esta manhã para te dizer que a esperança não acabou, não. Jó rapava o seu corpo com um caco de telha. 3 amigos que só faziam acusá-lo e bater nele. Ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse assim: há esperança para a árvore, que mesmo cortada, envelhecendo o seu tronco e a sua raiz, ao cheiro das águas brotará. Então, há esperança para você, a esperança de cura, a esperança de transformação no teu lar, a esperança de uma mudança completa na tua vida social, emocional, amorosa, financeira, profissional. A esperança. A esperança. Você que não consegue mais olhar para o teu esposo ou para a tua esposa, você que não consegue mais ter prazer de estar na tua casa, tem esperança para você aqui agora, porque aquele que renova está aqui. Aquele que renova está aqui. A mesma água que ele ofereceu para a mulher na beira do poço, Jacó disse: mulher, se tu pudesses conhecer o dom de Deus, tu pedirias e te daria água viva. Tudo aqui é novo, tudo aqui é vivo. Acabou o vinho, veio o vinho novo. Quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê, Senhor? Eu vou fazer uma fonte. Deus quer transformar você numa fonte hoje, numa fonte que abastece outras vidas. Pastor Toninho, já vou te passar o microfone, vem cá. Não me deixa mais falar, não. Você tem autoridade, você é o pastor da igreja. Olha feio para mim. Você vai pôr tua mão no coração agora. Graças a Deus. Você que está com a tua esposa, segura a mão dela, outra mão no coração. Segura a mão dela. Aleluia. E o pastor vai orar por você. Deus está nesse lugar. Quantos, fica aqui perto de mim. Quantos não gostariam de sair desse lugar hoje? Levanta a sua mão. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: eis que faço novas todas Aleluia. as coisas. A lâmpada do templo não apaga. Aleluia. Porque hoje Deus corta o pavio e volta a trazer fogo sobre a sua Aleluia. casa, sobre a sua vida. Você que está online, fique em pé na presença de Deus. Aleluia. Aonde você está agora. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra é contigo. Meu Deus e meu Pai, nós estamos à tua presença hoje, e nessa presença há delícias. Pai querido, renova as forças. Olha o que a tua palavra diz: ao cheiro das águas. Aleluia, ao cheiro da tua presença, ao começo da manifestação da tua graça. Deus, há esperança para a árvore cortada. Se há esperança para a árvore cortada, há esperança para você nesta manhã de domingo. Deus, venha trazer um ânimo no coração. Pai Santo, no mundo teremos aflições, mas o Senhor nos diz em alto e bom som: tende bom ânimo. O Senhor no Salmo, no livro do Pai, na oração do Pai Nosso, o Senhor nos deu uma palavra: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor tem o pão para dar, o Senhor tem o sustento para dar, o Senhor tem a bênção para trazer. Por isso, nesta manhã de domingo, cada pessoa que está aqui na frente, no santo nome de Jesus, receba renovação, receba força,
Receba, Deus, a autoridade do céu para dizer, Pai, com a sua própria boca e crer no coração que Cristo vive, que ressuscitou dos mortos e vai vir buscar a igreja, e a igreja será arrebatada num piscar de olhos, mas nossas lâmpadas estarão acesas. Deus, nós não queremos ser quem dorme, nós queremos ser aqueles que mantivemos acordados. Pai querido, nos perdoe se em algum momento da nossa vida nós cochilamos, mas nós queremos ser as prudentes que trouxeram vasilhas reservas de azeite. Oh meu Deus, opera no coração daquele que estão presente, daquele que estão online, porque as minhas lamparinas estão acesas. Levanta a sua mão e cante. Deus abençoe você muito. Deus abençoe sua casa. Hoje há um renovo sobre a sua vida. Hoje há fogo sobre você. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.